Bom, agora vamos falar sobre uma das relações mais interessantes que a gente tem, que é como funciona o endereço IP e o endereço MAC, né? Que a gente acabou de determinar que eles são diferentes, mas para que eles são utilizados e como que eles interagem entre si, né? Existe aí um protocolo chamado ARP, que é o nosso protocolo de resolução de endereços, que vai ser muito importante nessa fase. Então, quer dizer, quando eu tenho um pacote da camada superior, né, a camada 3, eu tenho um pacote e eu preciso enviar esse pacote de uma máquina a outra, né? Então, eu tenho uma máquina de origem e uma máquina de destino que pode ser outra máquina da minha rede local ou pode ser uma máquina que está em outro lugar da mesma cidade que eu estou, ou pode estar em outro país, pode estar do outro lado do mundo. Eu não sei onde está a máquina de destino, tá? Mas o que eu sei é o endereço IP de origem, que é o meu endereço IP, e o endereço IP de destino, que é o endereço IP da máquina que precisa receber aquele pacote, né? Então, como que eu vou fazer para que o meu pacote chegue até a máquina de destino, né? A forma como eu faço esse pacote ser roteado depende de um protocolo de roteamento que a gente ainda vai estudar, né? Eu falei que a gente vai ver lá na camada 3, que é o nosso módulo 4, o próximo módulo, a gente vai ver como que a gente escolhe um caminho, né? Que caminho esse pacote vai fazer até chegar ao destino. Tudo isso a gente vai ver um pouco depois, né? Mas, para cada salto que o meu pacote dá, né, então o meu pacote ele vai ser colocado dentro de um quadro da camada de enlace e esse quadro vai transportar o meu pacote entre vários dispositivos diferentes. A cada salto que eu dou, né, com esse meu pacote dentro de um quadro, né, a cada salto que eu dou, eu vou ligando dois dispositivos diferentes. Pode ser que eu tenha que dar vários saltos para entregar um pacote lá numa máquina destino que está lá no Japão, né, do que eu teria que do que eu teria em número de saltos para entregar numa máquina que está na mesma rede local que eu estou. Tá? É claro, vai ter uma diferença de distância aí bem grande, né? Agora, o pacote ele vai ter sempre o endereço IP de origem e destino e ele vai dentro do meu quadro da camada de enlace, mas o meu quadro da camada de enlace ele precisa ter um endereço de origem e destino que é o endereço MAC que a gente viu agora há pouco, né? E a gente vai entender um pouco melhor disso numa dinâmica que eu vou mostrar agora nos próximos slides, tá? Mas o que a gente precisa e a questão que a gente levanta aqui agora é como que eu determino qual é o endereço MAC do próximo dispositivo que eu preciso atingir para poder levar o meu pacote IP até o destino dele, né? Então, sabendo o endereço de destino do meu pacote IP, como que eu defino qual é o próximo dispositivo que eu preciso atingir? Então, vamos lá. A gente tem o protocolo ARP, que vai ajudar a gente a determinar isso, né? E esse protocolo ARP, ele vai, a partir do meu endereço IP, descobrir qual é o endereço MAC associado que eu preciso atingir como próximo salto, né? Então, cada nó IP que eu tenho, né, qualquer dispositivo que eu tenho conectado numa rede, ele vai possuir um módulo e vai possuir uma tabela ARP, né? Essa tabela ARP ela vai fazendo mapeamentos de endereços IP em MAC para todos os nós da rede que eu for descobrindo. Então, é como se fosse o seguinte, olha, eu tenho que entregar eu tenho que entregar alguma mercadoria para alguém, né, com frequência. Vamos supor que seja um cliente meu que eu tenho que entregar uma mercadoria com frequência. Eu sei o endereço desse cliente e eu não preciso descobrir o endereço dele toda vez que eu vou fazer uma entrega. Eu descubro o endereço dele na primeira entrega que eu vou fazer e depois disso eu passo a fazer as próximas entregas sem precisar perguntar qual é o endereço dele, porque eu mantenho isso anotado em uma tabela ou em algum registro meu. É o que a tabela ARP faz para os nossos dispositivos de rede. Então, cada dispositivo mantém uma tabela ARP com os destinos conhecidos, né? Como a gente vai ter uma provável troca de informações entre máquinas com alguma certa frequência, né?
sei lá, acesso com muita frequência um determinado servidor, é bem desejável que eu mantenha uma informação sobre o endereço daquele servidor na minha tabela ARP, faz sentido eu manter uma tabela com os destinos mais conhecidos ou mais utilizados. Então, o que vai acontecer nos passos que eu vou executar para poder fazer o envio de um pacote IP de uma máquina A até uma máquina B? No passo número 1, o A, que é a máquina de origem, né, ela conhece o endereço IP do B, que é o endereço para quem ela quer enviar uma mensagem. Né? Então, ela quer descobrir, a partir desse endereço IP, ela quer descobrir qual é o endereço MAC, ou o endereço físico, desse computador B. Né? Como que ela vai fazer isso? O A vai enviar um pacote, né, do tipo broadcast, perdão, um pacote do tipo ARP no modo broadcast para consultar dentro de um determinado domínio, dentro de um conjunto de redes a qual ela está conectada, né, se alguém ali naquela rede possui o endereço IP do B. Né? Então, quer dizer, se na mesma rede que está o A, o B também estiver, quando ela perguntar, alguém aqui nessa rede possui o endereço IP X, né, que é o endereço IP do B, o B tem que responder dizendo que é ele que possui aquele endereço IP. Né? Então, todas as máquinas que estão fisicamente conectadas, né, diretamente conectadas, recebem essa consulta do tipo ARP, é uma consulta que é enviada para todo mundo. Né? E o B, quando recebe o pacote ARP, ele responde o A dizendo qual é o endereço MAC dele. Né? Então, ele diz assim, eu estou aqui, eu existo, estou conectado a essa rede e eu tenho o endereço físico tal. Né? Então, o A ele vai pegar e vai armazenar a informação de que aquele determinado endereço IP ele está associado àquele determinado endereço MAC que o B acabou de me responder, né? E isso vai ficar associado numa tabela. Né? E essa tabela ela vai ter uma temporização. Então, aquela associação, aquela informação ali, ela fica armazenada por um tempo, porque depois pode ser que ela seja alterada por algum motivo. Né? Mas isso são questões que podem variar de acordo com a tabela que está sendo utilizada. Aí, o que vai acontecer quando a gente tiver o A, né, que é esse computador que está aqui em cima, né, tentando enviar uma mensagem para o D, que é o computador que está lá embaixo e que, vejam, está em uma rede diferente. Né? Eu tenho aqui no meio um roteador que separa duas redes diferentes. Então, eu tenho um domínio para o lado esquerdo, com A e B, e outro domínio com o lado direito aqui, que é o C e o D. O roteador que está no meio participa das duas redes, mas são redes separadas. Tá? Eu tenho uma rede da esquerda e uma rede da direita. Né? Então, o host A, o computador A, ele faz um envio para o D, mas ele só conhece o endereço IP do D. Né? Então, vejam lá que o D tem endereço IP 178.1.1.3. Né? Como que ele vai fazer para descobrir o endereço MAC do D para poder mandar aquele pacote ali usando os quadros da camada de enlace? Né? Ele vai ter que fazer uma descoberta do tipo ARP. Né? Então, o que vai acontecer? O host A ele faz um envio para o perdão, o caminho é fazer um roteamento do A para o D, passando pelo nosso roteador do meio. Né? Então, o que acontece é, o computador A ele vai fazer o envio do pacote dele com o destino ele quer fazer o envio do pacote dele com destino 178.1.1.3. Né? Só que na tabela ARP dele, ó, a tabelinha que aparece aqui em cima, a gente não vê uma entrada, né, que indique esse endereço IP aqui que ele gostaria de enviar. Então, é um endereço IP ainda desconhecido. Né? E ele precisa fazer a descoberta ARP nesse caso. Então, o que vai acontecer? Ao consultar a tabela ARP, não existe uma entrada para esse endereço IP. Então, ele vai pegar e vai fazer um pacote do tipo ARP, que ele vai enviar para a rede, perguntando de quem é o endereço IP tal. Né? Então, o endereço IP tal que ele está tentando consultar é o endereço do nosso roteador. Por que ele está fazendo isso? Por que ele está tentando descobrir qual é o endereço de destino, né, associado ao IP do roteador? Né? Porque o endereço IP de destino do D ele tem um formato diferente do endereço do A. Tá? E isso a gente vai estudar um pouco melhor na próxima camada, mas o A já consegue saber
que ele não está diretamente conectado ao D só por causa do tipo de IP que ele está utilizando aqui. Tá? Então, você consegue determinar se dois computadores estão conectados à mesma rede olhando para o formato do endereço IP que você tem. Então, A e B, por exemplo, tem um formato muito parecido, né? Então, a gente já consegue meio que identificar que eles estão na mesma subrede, né? Não é só isso que identifica, tá? A gente consegue identificar de outras formas, mas vamos usar o formato do número por enquanto para identificar. Então, o A ele já sabe que o D não está conectado diretamente a ele. Então, ele precisa sair pela saída padrão, que é o roteador nesse caso. Então, ele vai descobrir qual é o endereço de quem é o endereço IP 102.16.05, que é do roteador. E aí, ele vai colocar na tabela dele o endereço MAC associado. Aqui a gente tem uma interrogação, né? Mas a gente vai descobrir fazendo essa consulta. Então, vejam, foi um pacotinho para cá, foi um pacotinho para o B. Né? Pacotinho do tipo ARP, para tentar descobrir quem está com aquele endereço IP que ele está buscando, né? E quem tem é o roteador. Então, o roteador vai preparar uma resposta, né? Dizendo qual é o endereço MAC dele, então está aqui a resposta, e vai endereçar para o A. Né? Então, ele manda de volta para o A. E o A, então, atualiza a tabela ARP dele com a informação nova que ele acabou de descobrir. Beleza. Conseguiu descobrir essa informação? Então, ele consegue agora enviar o pacote que ele quer que chegue lá no D, ele consegue enviar o pacote para esse roteador que está no meio do caminho. Né? Então, o host A envia o pacote para o roteador, colocando esse pacote dentro de um quadro e endereçando esse quadro para o MAC do roteador. Tá? Endereçou, enviou, só que o destino final do nosso pacote continua intacto. O endereço final do pacote é 178.1.1.3, que é o endereço lá do D. Tá? Então, quer dizer, o pacote vai continuar intacto, enquanto que o meu quadro ele vai viajar do A até o meu roteador. Quando chegar no roteador, o roteador vai olhar para o nosso pacote IP e vai ver para onde ele tem que mandar para poder dar o próximo salto, né? Ou então chegar ao dispositivo final. No caso, como o roteador já está ligado diretamente ao dispositivo final, que é o D, ele simplesmente vai ter que enviar para o D. Então, o roteador olha a tabela dele, tá? Tabela ARP, e identifica se já existe uma entrada para o endereço de destino, que é 178.1.1.3. E existe, né? A gente tem aqui como segunda linha da nossa tabela ARP. Então, ele já sabe qual é o endereço MAC associado, ele vai simplesmente pegar o pacote IP, que continua exatamente igual desde que ele saiu lá do A, vai colocar dentro de um novo quadro e vai enviar esse quadro com destino lá o nosso nó D, né, que é o endereço de destino final, certo? Então, eu envio o pacote todo formatado dentro do nosso quadro com destino D, né? E daí a gente vai conseguir atingir a máquina final e lá na máquina final, então, a gente vai abrir o quadro, pegar o pacote IP, vai remover e o D vai poder processar esse pacote IP.